E convidamos, nesse momento, a senhora Vilma Prado para proferir algumas palavras antes do encerramento. Gente, é indescritível a emoção desse dia aqui. Eu entrei para a BCM faz pouco tempo. Eu queria agradecer a Beth, ao Roque, pela confiança mesmo, né? Quando o rapaz aqui falou sobre transtorno de ansiedade, eu me identifiquei porque eu tenho. E eu aprendi a lidar com isso. É algo que você não sai da sua vida mais, não te abandona, né? Mas eu me propus a superar. A Beth, além de presidente da BCM, eu tenho a honra de fazer parte hoje da BCM, a minha honra maior ainda de ser irmã dela, né? Eu prometi para ela que eu não ia dizer que eu sou mais nova, porque ela me obriga, porque como ela aproveita, né, que não parece que ela é mais nova do que eu, ela me obriga a dizer, você nunca vai dizer que você é mais nova do que eu. E como ela é esclerosada, a gente respeita e faz à vontade. Pode, eles aceitam. Não aceitam? Quem tem esclerose aqui aceita. Mas, assim, brincadeiras à parte, essa mulher, ela é um exemplo. Ela é o meu espelho. Ela... Subir de cargo. Brincadeira. É que quando ela foi diagnosticada com esclerose, foi um choque muito grande. E eu confesso, os sintomas da esclerose, eles são tão múltiplos, por isso que chama múltipla, porque eu também achei que tinha. E fui fazer exame. Para vocês terem uma noção de que a esclerose, ela nunca vai ser igual para duas pessoas. Então, não dá para generalizar. E essa questão aqui que o Dr. Marco Aurélio colocou, eu achei que foi tão importante, né, da empregabilidade, porque o que acontece? Se as pessoas não souberem que os sintomas da esclerose ele é tão múltiplo e que ela não vai funcionar igual para todo mundo, se generaliza. E quando se generaliza, aí é que você pega todo paciente de esclerose e coloca lá na gaveta e pronto, porque é tudo igual. Ele não está hoje numa cadeira de roda, mas amanhã ele vai ficar. Hoje ele não tem uma incontinência urinária, amanhã ele vai ter. E não é assim. Acontece, né? Acho que o único sintoma que é igual para todos, acho que é a fadiga. Mais em uns do que em outros, né? Mas, assim, é muito importante que isso fique muito bem claro, que a esclerose múltipla, esse nome múltiplo significa múltiplo, sintomas, múltiplas consequências. Então, assim, precisa-se ter um olhar muito aprofundado quando se fala em esclerose múltipla. E eu tenho um texto, eu escrevo para alguns aqui para o blog, e eu escrevi um texto e fala muito sobre o que o Júnior falou aqui, sabe? Sobre emoção, que é tão difícil, só nós mesmos sabemos a emoção que nós estamos sentindo, não dá. É algo que está em nós, né? Então, assim, respeitar é a única coisa que nos resta, né? Vocês me desculpem, mas como eu não pensei em ler esse texto antes, porque já faz bastante tempo, ele está aqui, e eu vou dar uma lida, né, para vocês, tá? Eu acho que ajuda bastante quem tem esclerose e aqueles que não têm a entenderem, tá? Não torne a esclerose o seu pior inimigo. Seu pior inimigo não são as críticas que você recebe, mas sim as que você aceita. Porque é tão mais fácil acreditar na opinião dos outros a seu respeito do que na sua própria opinião. Por que levamos em consideração tudo que chega com teor negativo, em vez de acreditar no positivo? A resposta é:
Você pode estar sendo seu próprio inimigo e não estar se dando conta disso. Quando nossa autoestima está baixa, é como se agradecêssemos alguém que chega para nos colocar mais para baixo ainda. Tendenciamos a sempre nos ferir. Por que é tão difícil olhar para si mesmo? Por que é tão difícil se valorizar, se amar, se agradar, se defender de críticas maldosas? Estamos treinados a sempre achar que o outro é melhor, mero engano. O outro possui defeitos e qualidades, assim como toda a humanidade. Por que não pensar que, se o outro é capaz de apontar-lhe o dedo, é porque, no mínimo, lhe falta educação e ética, pois só devemos responder o que nos é perguntado. Pare de aceitar críticas que não acrescentam. Olhe para você, busque suas qualidades, veja o quão bom você pode ser e, acredite, você nunca irá agradar a todos. Então, por que ficar alimentando críticas desconstrutivas? Use seu tempo para aprimorar-se, aprimorar sua personalidade, adequando-se a cada fase de sua vida, respeitando seus limites. Exija o respeito de todos os que te cercam. Não permita que pessoas... que pessoas te ditem regras sobre o que deve ou não ser, o que não fazer, sobre o que é ou não bom para você. No momento em que você é a única pessoa que deve saber, afinal, você é o dono da sua vida, você é quem deve conduzir as rédeas. Não permita que suas vontades sejam controladas por ninguém. Se autoavalie todos os dias e diga para você mesmo quem é que manda. Para aqueles que convivem com a esclerose múltipla, a patologia é algo que transpassa seu poder de escolha. Sendo assim, não torne a sua inimiga. Não tente lutar contra quando ela pedir descanso. Quando a fadiga se instalar, simplesmente a receba e a trate com cortesia. Ofereça uma cama, exija respeito. Não admite que outra pessoa diga o que deve ou não fazer, pois é no seu corpo que a EM habita. É você quem a carrega para onde quer que você vá. Então, seja você o anfitrião. Trate a EM com os cuidados que ela exige. Diga para todos que chegam com receitas prontas ou opiniões formadas que você é o dono do corpo no qual a EM faz morada. Portanto, você conhece cada necessidade dela. Não escolha ser seu próprio inimigo. Não jogue contra você mesmo. E quando ouvir a frase, você precisa ser forte, tenha convicção de que você é forte, pois habita dentro de você uma doença rara, da qual só você sente os sintomas que ela tira sobre o seu corpo. A única coisa que você precisa é apenas de respeito. Então, estufe o peito e diga a todos, respeitem. Impor respeito precisa partir de nós, sempre. Eu achei pertinente, eu vim aqui, eu sou filha da Beth, quem não me conhece. Eu achei pertinente eu falar umas palavrinhas, porque eu nunca cheguei a público e falei nada sobre a minha mãe. Há uns 6 anos atrás, mais ou menos, eu tinha uns 12 anos, foi quando minha mãe descobriu que ela tinha esclerose, e eu não entendia o que era. Eu comecei a pensar, minha mãe não me ama mais, porque ela começou a cuidar dos problemas dela, cuidar do surto que ela estava tendo, de vários problemas, eu não entendia. Até que eu comecei a entender, demorou bastante tempo. E hoje, se a gente está aqui celebrando o 3º simpósio de esclerose múltipla do Grande ABC Região, é pela Beth e pelo Roque, que são a alma da ABC. E eu não tenho palavras para descrever o orgulho que eu sinto dessa mulher. Para eu chegar a público assim e falar, eu morro de orgulho dela todos os dias, com todas as limitações que ela tem. Ela nunca deixou de fazer nada pelos filhos, pelo marido, pela mãe dela, por ninguém, pelos irmãos, sabe? Por isso eu achei pertinente eu dizer algumas palavras só para fechar o evento, assim, para dizer que eu morro de orgulho de você, mãe. Que eu te amo mais do que tudo. E que eu sempre, sempre, sempre vou estar com você. Bom, e nesse momento, então, eu chamo a Beth para vir aqui ao palco para fazer as considerações finais,
chorar um pouquinho na frente de todo mundo também, olha lá. Eu quero agradecer a cada um de vocês e dizer que há 6 anos e meio, eu tive o diagnóstico no dia 1º de fevereiro de 2012, depois de uma vida inteira com sintomas. Quando o Júnior estava falando que se tende a minimizar a dor do outro, eu fiquei passando um filme na minha cabeça, porque quantas vezes eu perambulei por consultórios e eu dizia, tem alguma coisa errada. E eu ouvia, não tem. Isso é coisa da tua cabeça. Isso é psicológico. Eu ouvi de um médico, isso é falta de Deus. E eu sabia que não estava bem, mas chegou um certo ponto que, de tanto me falarem isso, eu acreditei. Falei, não, não é possível, eu que estou criando. Até que chegou um ponto que eu falo que a esclerose múltipla resolveu fazer a festa, e foi aí que ela se tornou visível, porque ela era uma sombra que caminhava do meu lado, mas ela se esgueirava, ela era muito sorrateira e não deixava ser vista. Então, eu sentia, carregava o peso dela, mas não sabia quem ela era. Quando eu tive o diagnóstico, e eu fui no Dr. Google procurar o que era esclerose múltipla. Aliás, eu fui antes de fechar o diagnóstico, quando a neurologista levantou a possibilidade, com assim 95% de certeza de que fosse. E aí eu li que em 5 anos eu ficaria na cadeira de rodas e mais ou menos em 10 anos eu estaria morta. Na cidade do Pé Junto, no além. E aí, eu fui para a consulta que seria batido o martelo. E cada exame que eu fazia, é engraçado isso, né? Fazia exames para descartar outras doenças que tinham sintomas parecidos, eu torcia para que desse uma outra doença. Eu queria ter tudo. Falava, não, nossa, que dê positivo para essa doença. Aí vinha negativo, negativo. E eu fui, no dia 1º de fevereiro de 2012, e ela falou, é esclerose múltipla. E, naquele dia, eu senti 2 sentimentos totalmente paradoxais. Eu senti alívio e muito medo. O alívio porque eu não estava criando tudo o que eu sentia. Não era da minha cabeça. E medo porque eu já tinha, o Dr. Google tinha me dito que eu ia viver mais 10 anos só. E aí, eu falei, pensei, vou ter que me preparar, né, para a morte. E foi muito difícil, porque, ao mesmo tempo que eu estava aliviada, e eu sabia o que estava vindo ali, o que eu estava carregando, eu estava no último semestre da minha 2ª graduação. Eu cursei, a primeira foi Direito, e depois eu resolvi fazer Artes, assim, umas coisas também assim, muito próximas. E eu, os primeiros 6 meses pós-diagnóstico, esse medo ele ficou assim mais adormecido por conta da própria arte, que eu consegui materializar os meus medos, as minhas angústias em trabalhos artísticos, inclusive assim, uma caixa preta cheia de flor preta exposta na horizontal, então vocês imaginam, uma caixa branca cheia de seringas, não eram ainda seringas da injeção que eu faço uso 3 vezes por semana, porque essas injeções eu ainda ia começar a usar, e como a Adriana disse, né, é febre, é dor de cabeça, é pseudogripe, é mais fadiga. Mas a minha sogra tinha falecido há pouco tempo, ela fazia uso de insulina e tinha muitas seringas de insulina em casa, então eu enchi
essa caixa e coloquei uma foto de uma enfermeira naquele sinal característico de pedido de silêncio, né, com a mão na boca. E era a minha angústia de falar, fica quieta, aplique as injeções, porque sou eu mesmo que me aplico. Uma vez ou outra por sadismo, porque ela gosta de ver a seringa picando. E fica quieta, que você não tem escolha. Você tem que usar isso. E eu lembro que depois que terminou o semestre, aí veio formatura e aquela coisa toda, eu me senti muito solitária. Muito sozinha. Não sozinha, eu falo que o pior tipo de solidão que existe é a solidão que a gente sente rodeado de gente. Eu me sentia sozinha com a esclerose múltipla. E eu procurei algum grupo de apoio que eu pudesse me inserir, trocar experiências e falar a respeito, e não encontrei nada próximo, aqui na região. E eu pensei naquele momento, alguém podia criar uma associação de pacientes ou um grupo de apoio aqui no ABC. E eu fiquei com esse pensamento de que alguém podia por mais ou menos 3 anos. Até que um dia eu participei de um encontro de blogueiros de esclerose múltipla. Nisso eu já estava escrevendo num blog. O meu blog tinha um nome bem sugestivo de Minhas Escleroses. Para quem não sabe, a esclerose múltipla recebe esse nome porque esclerose significa cicatriz e múltiplas porque são múltiplas cicatrizes no nosso sistema nervoso central. Isso. E aí, a esclerosada perde a linha do raciocínio. Então, aí eu fiquei pensando por 3 anos, eu participei desse encontro, e o meu blog se chamava Minhas Escleroses, e ele tinha assim, nesse blog eu compartilho as minhas escleroses, não só a múltipla, mas todas as outras que eu carrego comigo. E ali eu era uma completa bipolar, porque um dia, por mais ou menos 1 ano e meio, eu escrevi todos os dias, e um dia eu falava: o Rebif, que é a injeção que eu tomo, é o amor da minha vida, porque ele me permite ter mais qualidade de vida, entre aspas, né, não ter tantos surtos. No outro dia eu escrevi: eu odeio o Rebif, essa injeção, ela é amaldiçoada, porque ela me causa muitos males. E cada dia era uma coisa, era uma das minhas escleroses. E, voltando desse encontro, eu pensei: por que eu fico empurrando para o outro essa responsabilidade de criar um grupo de apoio? E por que não começa de mim? E, nesse dia, acho que no mesmo dia, não lembro bem, eu lembro que foi final de agosto, eu coloquei nas redes sociais, nos grupos de esclerose múltipla, que eu acho que eu participo de uns 60, mais ou menos. Vamos criar um grupo de esclerose múltipla no Grande ABC? Aí apareceu uma meia dúzia de doidos junto comigo e falou: vamos. 3 dias depois, nos encontramos. Até tinha algumas pessoas que estavam um pouco mais cedo aqui, que fez parte desse dia. E ali surgiu a ABC. E, a partir daquele dia, a gente, bravamente e persistentemente, temos trabalhado para fazer com que a esclerose múltipla saia das sombras, que ela receba luzes, como essas placas que vocês estão vendo na rodovia, para que ela possa ser vista pela sociedade e pelos profissionais da área da saúde, pelos estudantes, para que não aconteça como o Júnior disse,
porque nas graduações, na grade curricular, a esclerose múltipla, matéria que simplesmente passa. E aquele profissional que não for se especializar em neurologia, mais especificamente em esclerose múltipla, dificilmente ele vai conseguir reconhecer sintomas da doença, para fazer um encaminhamento diagnóstico e fazer com que o diagnóstico aconteça mais precocemente. E como a doutora Liliana falou no começo, se perde uma janela terapêutica muito grande quando o diagnóstico vem tardio. Acumulam-se sequelas, incapacidades, tira-se profissionais no auge da sua vida produtiva do mercado de trabalho. Aposentadorias precoces, leva-se normalmente alguém da família junto nessa aposentadoria precoce, porque passa a ser cuidador. E o que a gente quer, é como o Marco disse, é trabalho, é vida. Sabemos, sim, que temos uma doença grave, provavelmente autoimune. Nem disso se tem, assim, 100% de certeza. Acredita-se, sim, que seja autoimune, mas não se chega ainda a um consenso geral. Sem cura conhecida. E, no Brasil, é uma doença que atinge cerca de 18 pacientes a cada 100 mil habitantes, mas tem uma incidência maior no Sul e no Sudeste. Hoje se fala em torno de 35 a 45 mil pacientes, mas não existe mapeamento da doença. Não se tem... Tudo são estimativas. O DataSUS só consta quem recebe a medicação pelo SUS. Não tem todos os dados. A Faculdade de Medicina do ABC iniciou uma pesquisa pioneira para fazer um mapeamento dos pacientes da região. Esperamos que, com isso, a gente tenha o perfil do paciente aqui da nossa região e que, com isso, possa-se ter pesquisas. No Brasil, se pesquisa muito pouco sobre a esclerose múltipla. Em outros países, ela é a segunda doença mais pesquisada do mundo, por conta dessa incidência em pessoas jovens. Como disse o Marco, né, a doença que atinge pessoas jovens, tem todo esse grupo jovem aí, cobrando políticas públicas, cobrando investimento, cobrando que sejam inseridos novas tecnologias, novos tratamentos. Mas a gente só vai conseguir tirar a esclerose múltipla das sombras com o envolvimento de todos. Do paciente, da família. A família é a nossa sustentação, é o pilar de sustentação, dos amigos e dos profissionais, da sociedade como um todo. Por isso, eu quero agradecer a cada um de vocês, a cada um que deixou o sábado inteiro transcorrer dentro desse auditório para ouvir desde as primeiras horas da manhã até o anoitecer sobre esclerose múltipla. Pessoas que vieram lá da Baixada, pessoas que vieram de Guarulhos, cadê? E que vieram aí de todas as regiões. Nosso muito obrigada. Esse ano a gente está contabilizando algumas vitórias. Até 2016, nem se falava ainda em agosto laranja.
dia 30 de agosto é o Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla. Desde 2006 foi instituído, e é este dia por conta da fundadora da ABEM, Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, que fazia aniversário nessa data. E, do ano passado para cá, no movimento conjunto das associações do país, de todas as regiões, do sul ao norte, o agosto está se pintando de laranja. Esse ano, por iniciativa da ABCEM e por ideia do ROC, não foi uma ideia minha, a ideia do ROC, nós conseguimos fazer com que em todas as rodovias pedagiadas do estado de São Paulo esteja aparecendo nos luminosos Agosto Laranja e Esclerose Múltipla, informe-se sobre a doença. Nós estamos conseguindo fazer com que a mídia abra um pouco mais o olhar e dê mais espaço. E estamos conseguindo fazer com que, num sábado frio, o auditório fique praticamente lotado para se ouvir falar sobre a doença. E no Brasil inteiro estão acontecendo ações. Cada associação dentro da sua especialidade. Então, temos desde maratona, a simpósios, ações no parque. Hoje a ABEM estava realizando uma ação no parque do Ibirapuera. Mas no Brasil inteiro, o agosto está ficando cada vez mais laranja. E o ano que vem, eu espero que o espaço aqui seja pequeno e a gente precise de ir para o maior. Gente, muito obrigada. Mas, antes de tudo, eu só quero fazer um agradecimento especial aos palestrantes que passaram hoje por aqui. E eu vou transmitir o agradecimento especial ao Júnior, que fez o fechamento de uma forma brilhante. Muito obrigada. Obrigado a todos os pacientes que aqui estiveram e os que ainda estão. Quem aqui tem esclerose múltipla? E o Marcelo, com esse vozeirão todo. Agradecer aos voluntários, que sem a ajuda deles, sem o trabalho deles, o evento não teria acontecido. Agradecer à minha família pela presença, pelo apoio. A assistente de palco que dormiu lá atrás, agora eu vou falar. Que caiu, quase caiu 2 vezes, que apareceu para tirar foto com um blusão gigante. Agradecer ao Marcelo, de forma especial, por emprestar a sua voz para dar corpo a esse evento. Se você reclamar, eu vou contar que você usa pantufa de urso. Eu uso mesmo. Agradecer a Fabiana Carla. Eu não sei quem viu, que ela falou da gente lá no Altas Horas, ela fez vídeo convidando para o evento. A Fabiana, uma linda, uma pessoa incrível que está abraçando a causa. Agradecer o pessoal lá do Recife, do Gatos de Rua, que está customizando uma camiseta maravilhosa, do Visto Laranja pela Esclerose Múltipla. A camiseta está ficando show, ontem a gente publicou um vídeo. Já tem gente falando, eu quero essa camiseta. A gente está vendo aí como viabilizar isso. O Beto Kellner, do Gatos de Rua, que está personalizando. Agradecer a USCS pela parceria, por nos ceder o espaço para que a gente possa fazer os eventos, os nossos encontros. Já essa parceria já dura quase 3 anos. Agradecer ao ROC, que trabalha ali, duramente comigo, que faz com que a ABCEM continue, que a ABCEM não deixe de existir nos momentos que eu quase desisto, que me dá bronca, que fala que eu
Mas eu descobri que pessoas muito desorganizadas são altamente inteligentes. Então, eu tenho um ponto ao meu favor. A psicologia está aqui para confirmar isso. É ele que cuida da parte financeira da B100, ou melhor, administra a nossa falta de dinheiro. É engraçado que a gente responde mensagens na fanpage da B100 o tempo inteiro. E aí, às vezes é ele que está respondendo, às vezes sou eu. Aí ele falou, é tão fácil ver quando é você que responde. Eu falei, por quê? Você coloca uma excelente noite, uma linda noite para você. E ele só põe uma carinha piscando assim. Então, não, e quando ele está bravo comigo, ele manda positivo, porque eu detesto receber positivo. Eu escrevo, aí a pessoa manda assim, ó, para mim. Ó. Muito obrigada, Roque. Até. Obrigada, Vilma, pela rasgação de seda. Gente, muito obrigada. Que vocês consigam sempre essa energia, essa força. Aqueles que ainda estão na graduação, mais força ainda. O TCC os aguardam. E espero que vocês olhem para a esclerose múltipla com muito carinho e se resolverem fazer sobre a esclerose múltipla. Estamos aí para dar o apoio e, no que precisarem, conte com a gente. Um beijo no coração de todo mundo. Uma excelente, linda noite para vocês. Roque, dá uma piscadinha. Tchau, gente.